Fundado no século XVII, o convento de Santo Antônio somente teve a sua fachada construída no século XVIII. É o convento mais antigo do Recôncavo Baiano e o seu claustro é considerado o mais antigo da Bahia e um dos mais bonitos do Brasil. Foi erigido em 1629 pelos frades franciscanos que obtiveram o terreno por doação do senhor Gaspar Lemos Respinto e de sua mulher, Dona Isabel Fernandes. Sua fachada reúne elementos da arte renascentista e barroca. No interior da igreja e na sacristia, as pinturas nos azulejos à mão contam a vida de Santo Antônio e retratam os 16 milagres deste santo. Marco inicial que deu origem à povoação desta cidade, onde nos seus arredores nasce a então Vila de São Francisco, hoje município de São Francisco do Conde. O convento reúne em sua arquitetura traços históricos e artísticos que compõem com grande valor o patrimônio cultural do Brasil. Entretanto, esse prédio grandioso, para os são-franciscanos, representa uma marca indelével, elemento identitário. Vale registrar que este espaço esteve também inserido na campanha para a consolidação da independência do Brasil e da Bahia. Na tarde do dia 29 de junho de 1822, depois da sessão histórica do Senado da Casa da Câmara e Cadeia de Vila de São Francisco, que aclamou Dom Pedro, príncipe regente e defensor perpétuo do Brasil, seguiram todos os presentes para este convento, onde foi celebrado o Te Deum, Laudamus, orando o grande pregador Frei Francisco Xavier de Santa Rita Bastos, tomando por base o tema do Espectros El Super. Esta edificação foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 17 de outubro de 1941. Desse sentimento nasce a luta de mantê-lo de pé e em plena condição de abrigar no seu interior as atividades ora existentes e aquelas que integram os planos futuros na missão de educar na fé, evangelizar principalmente, desenvolvendo ações voltadas para a família e a juventude. Esse esforço que vem de tempos passados e reúne católicos, representantes da ordem franciscana e responsáveis pela paróquia, bem como outros setores da comunidade, no sentido de enviar o empenho necessário para sensibilizar os órgãos competentes para a urgente necessidade de intervenção técnica para uma ampla reforma no conjunto arquitetônico deste convento. Vale salientar que, desde a fundação, a presença dos frades franciscanos tem legado à nossa comunidade serviços relevantes, não só religiosos, mas sociais. E é por essa razão que o prédio continua em atividade, apesar da deterioração de grande das suas estruturas. Telhado em estado precário, forro a desabar e refeitório a um passo de sofrer interdição. E, na atualidade, a sua estrutura organizacional garante o atendimento da comunidade prestando serviços na secretaria, cujo funcionamento ocorre de segunda a sexta, prestando atendimento ao público, e estão disponibilizados os seguintes serviços: documentação referente a batizado, casamento, crisma, vendas de artigos religiosos, fotocópias e atendimento para informações via telefone. São também realizadas orientação espiritual prestada pelo vigário, missas às terças-feiras e aos domingos, batizados, confissões e catequese. Neste ambiente, também acontecem os encontros de formação das pastorais da nossa paróquia que atuam na comunidade. Pastoral da criança, catequética, familiar, dízimo e anualmente a festa dos padroeiros, Santo Antônio e São Francisco de Assis,
do convento e da cidade, respectivamente. O Comitê Salve o Convento foi lançado em 8 de dezembro de 2017 pelo guardião do convento, Frei Rogério Rodrigues, durante a missa festiva de Nossa Senhora da Conceição e tem como finalidade organizar a campanha pela restauração do convento de Santo Antônio, em cujo entorno surgiu o município. Além do apanhado histórico feito pela pesquisadora e professora Beth Ferreira, é interessante ter ciência da importância espiritual do convento de Santo Antônio na vida da população de São Francisco do Conde. Em função do adiantado estado de desgaste da estrutura física, a edificação foi interditada pela Superintendência de Defesa Civil do Estado da Bahia em dezembro de 2017. A comissão do Comitê Salve o Convento lançou um manifesto pelas ruas da cidade, que recolheu cerca de 8.000 assinaturas em uma semana. O manifesto foi entregue aos técnicos do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pedindo providências. Em seguida, o convento recebeu a visita de uma equipe técnica do IPHAN para uma vistoria, passo importante para as demais e necessárias providências a serem tomadas. A comissão do comitê resolveu realizar alguns eventos para angariar fundos e divulgar a campanha Salve o Convento. A exemplo de um bingo dançante, um forró e o bloco carnavalesco Salve o Convento, que percorreu as principais ruas da cidade no domingo de carnaval de 2018 e atraiu crianças, idosos e até pessoas com mobilidade reduzida. O evento contou com a participação de nomes consagrados da música de São Francisco do Conde. A comissão do Comitê Salve o Convento foi recebida em audiência pelo governador da Bahia, Rui Costa, que ouviu os apelos para socorrer e salvar o convento. Na mesma semana, a comissão foi recebida pela então secretária da Cultura do Estado, Arani Santana, e pelo então presidente do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, João Carlos Oliveira, que se comprometeram a elaborar o projeto executivo para as obras. Porém, com um valor acima do que havia sido destinado, o projeto não pôde ser executado. E voltamos à estaca zero. A escritora, professora Ana Clara Ferreira, lançou o livro 29 de junho de 1822, São Francisco do Conde na Independência do Brasil, e doou o dinheiro das vendas do lançamento para o convento. O convento de Santo Antônio foi até tema de TCC, trabalho de conclusão de curso, da estudante Driele Narali Pereira de Santos, aluna do curso de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. A presidente do IPHAN, Kátia Borgea, visitou o patrimônio histórico em 13 de maio de 2018 e, na oportunidade, assinou ordem de serviço para as obras emergenciais no telhado da Igreja de São Francisco, parte integrante do conjunto arquitetônico do convento. Kátia Borgea voltou ao município em 22 de agosto de 2019 para a solenidade de entrega das obras de restauração do telhado da igreja e garantiu que o IPHAN iria elaborar o projeto. Porém, com a demora da execução do projeto e após consulta de Átila Santana, membro do comitê ao IPHAN, em março de 2020, solicitando informações acerca do andamento do processo licitatório para a elaboração do projeto, conforme prometido pelo próprio IPHAN, o órgão respondeu que, abre aspas, no momento, aguarda-se a liberação de verbas para autorizar a elaboração do projeto de restauração, fecha aspas. E assim, o sentimento é de que a concretização do projeto está ainda distante. Olá, sou Frei Rogério,
e sou guardião do Convento de Santo Antônio de São Francisco do Conde, no estado da Bahia. Gostaria de falar com vocês e deixar a minha saudação franciscana de paz e bem. Desde 2017 vim morar neste convento e de lá para cá iniciamos uma missão de melhorias, na busca, na luta para a restauração deste convento. Esse convento, que foi construído em 1629, desde lá ele serviu a toda a comunidade. Com certeza ele tem uma missão grandiosa para o povo desta cidade e para a própria cidade, pois foi daqui que se iniciou, que surgiu e que se desenvolveu a cidade de São Francisco do Conde, pois o convento é o seu marco zero. Mas gostaria de falar para vocês sobre a missão desta edificação, que vai se dar em três viés, em três aspectos. A primeira missão do convento Santo Antônio, aqui de São Francisco do Conde, é a morada dos frades. Os frades residiram há mais ou menos 400 anos nesta casa e desde lá desenvolve um serviço junto ao povo de Deus, nesta comunidade católica da nossa cidade. Bem, o convento, como morada dos frades, é o local onde ele desenvolve as suas atividades, onde eles rezam, onde eles se encontram, onde eles realizam o seu capítulo local. E a partir daqui se dá uma outra missão, que é um local de acolhida e da vivência da igreja de modo particular, da igreja local, paróquia dedicada a São Gonçalo. Então, o convento sempre teve uma missão e uma importância muito grande para o nosso povo, pois sempre foi aqui e ainda é hoje, mesmo ele estando todo danificado, que nós nos reunimos como reuniões para alimentar a fé do povo. É aqui onde aconteciam e acontecem vários encontros de formação, de catequese, de acolhida, de confraternização, de diálogo, de confissão, e nesse sentido vai alimentando e acolhendo o povo. Esta é a segunda missão do convento. A terceira missão deste convento, desta edificação de mais ou menos 400 anos, é que aqui também é o local de avivamento da fé, é um local de espiritualidade, pois aqui durante muitos anos, hoje se encontra a igreja interditada por causa do desgaste do tempo que foi danificando, ela se encontra interditada. Já não podemos mais celebrar no interior da igreja, mas durante quase 400 anos, este convento serviu para alimentar a fé do nosso povo, para incentivar a vivência da espiritualidade, através de várias realizações de sacramentos, do culto, da celebração, da Santa Missa. Então aqui, este convento é um lugar muito importante para a nossa cidade, não somente porque ele é um monumento histórico, ou não somente porque ele é o marco zero da nossa cidade, mas a sua importância vai muito mais além do que esta realidade, pois o convento tem um sentido espiritual, o convento tem um sentido e uma vivência de formação, o convento tem uma importância muito grande na vida do nosso povo, na vida dos frades franciscanos, na vida do povo franciscano que aqui reside. Hoje ele se encontra um tanto danificado. Precisamos de intervenções urgentes, pois, se assim não for, corremos o risco de perder este patrimônio tão belo, tão bonito, tão importante para a história de São Francisco do Conde, para a história do nosso estado, para a história do Brasil. Pois aqui no interior da nossa igreja se encontram as telas dos milagres de Santo Antônio.
E vos digo que é a única igreja da América Latina onde nós encontramos estas telas que vieram de Portugal, nos azulejos, e nós precisamos preservar esta história não só por conta disso, mas por conta da espiritualidade que este convento, ao longo da história, foi construindo, da importância e dos vários cristãos que, ao longo da história, a partir desse convento, foram se desenvolvendo e hoje testemunharam e continuam testemunhando a sua fé. A nossa saudação franciscana de paz e bem. Em 1600 e tantos, quando tudo começou, sob a ordem de Francisco, que aos fiéis anunciou que ali, no sítio escolhido, um templo fosse erigido para clamar o Salvador. Sob o sol forte, escaldante, ou no mais frio temporal, iam se encaixando as pedras trazidas de Portugal. E, enfim, nas torres erguidas, soavam no sino as batidas para a missa dominical. Foi o alicerce primeiro de onde a vila surgiria, e sob o olhar de Antônio o povoado crescia. E a cada conto de réis, doado pelos fiéis, a obra se expandia. No seu claustro, arqueado de singular arquitetura, um jardim verde em flores inspirava a leitura dos que ali se retiravam e ensinamentos buscavam na Sagrada Escritura. Sua capela nos transporta para outra dimensão, pois quando erguemos os olhos, sentimos a impressão que aquele teto pintado parece do Pai, um chamado que arrebata-nos do chão. São Domingos, acolhido por Francisco de Assis, que no céu foi recebido, é o que a imagem diz. Na nave mora estampada, em velha tinta dourada, compondo aquela matiz. Nas suas paredes cintilam em luz as telas azuis a vida de Antônio de Pádua, fiel seguidor de Jesus. O Cristo, que escarnecido ao centro está esculpido, prostrado na Santa Cruz. Hoje todo o acervo ameaçado está, e esse templo suntuoso muito não suportará ao tempo impiedoso que lento e silencioso a história quer apagar. Construído em solo fértil, o argiloso massapê que fez as palmeiras crescerem, mas fez as paredes ceder. E os pisos da sacristia afunda dia após dia, sem ter a quem recorrer. Agora tilinta o seu sino, em triste convocação, como quem pede socorro: não me deixem morrer, não. No altar clama o vigário, convocando ao trabalho os homens de bom coração. Marco zero da cidade, sacrossanto monumento, resgatem a nossa história. Salve o nosso convento. A comissão Salve o Convento espera com toda a sociedade contar, para de forma unida e organizada, sempre forte, decidida, preparada, continuamente partir para reivindicar o restauro do grande monumento que em ruínas não pode ficar. Vamos todos lutar sem distinção. A comissão conclama a atenção do IFAM e de todos os poderes para o marco zero da cidade salvar. Na luta pelo restauro do convento, falta Valdelice Dedeu do Nascimento,
que muito lutou e foi com Cristo morar, sem ver este projeto se concretizar. Tributamos a você, Dedeu, cada momento, em prol deste nosso monumento. Sabemos que de lá da eternidade continua orando por esta cidade, pela preservação da nossa identidade, por nosso povo, nossa rica história, por nossa terra, nossa cultura e memória. A luta continua. Vamos salvar o convento. Salve nosso convento! História que ficou, tanto tempo se passou, teus sinais de fé apontados para o céu, palmeiras subindo, esculpindo espaços nesse chão sagrado, nessa terra mãe. Salve Antônio, São Gonçalo, São Francisco, Imaculada Conceição. Salve o convento da situação, salve o convento dessa solidão, salve o convento, salve o convento, salve o convento da situação. Salve o convento dessa solidão, salve o convento, salve o convento. Que começou esse trabalho árduo, mas como disse a nossa presidente, sozinho nós não podemos fazer nada. Tem que haver uma consciência coletiva, um esforço coletivo para que a gente possa obter o resultado, o sucesso esperado. No dia que interditou essa casa, tivemos dois sentimentos. Primeiro de tristeza, segundo de esperança. Tristeza porque não podíamos mais entrar aqui para as celebrações, né? E esperança de que algo pudesse acontecer. E a comissão está numa luta árdua. Nós entramos em várias portas. E todas as portas dando assim uma esperança para a gente. No dia que Rui enviou para mim o
o encontro de vocês lá em Brasília. Eu fiquei assim feliz, agradecendo a Deus e pedindo a Santo Antônio que continue de joelho lá junto de Jesus, para que realmente isso possa acontecer. Então a nossa história não pode ir à falência, ela tem que continuar, porque um povo que não tem a cultura viva é um povo que está morrendo. E nós não queremos isso para o nosso município, não queremos isso para a nossa igreja, não queremos isso para o nosso município. Ponte do